Aluguel mensal vitalício. Receba um aluguel mensal pelo resto da vida sem possuir imóvel. Veja como ter R$ 1.689 todos os meses na sua conta, começando do zero. Caro leitor, o valor médio do aluguel na cidade de São Paulo é de R$ 1.689. Vou lhe mostrar uma forma simples de conseguir o mesmo retorno mensal, sem precisar ter um imóvel para alugar, podendo começar do zero. Falo de uma estratégia que permite receber mensalmente, pelo resto da vida, R$ 1.689 ou mais. É como se você possuísse um bom imóvel que estivesse sempre alugado. Veja, não estou me referindo a um aplicativo de imóveis ou qualquer tipo de técnica mirabolante para seu apartamento estar sempre locado. Você não precisa ter um imóvel. Trata-se de um método para receber o valor de um aluguel pelo resto da vida, podendo começar do zero, sem precisar possuir um imóvel. Pense um segundo e responda. Como você se sentiria sabendo que uma quantia vai cair todo mês na sua conta? Teria menos preocupações? Curtiria mais a vida? Dormiria mais tranquilo? E se você realmente pudesse ter um aluguel entrando na sua conta todos os meses? Isso mesmo. Você entra no extrato do banco e está lá a informação. Depósito recebido. No mês seguinte, mesma coisa. Daqui a 10 anos, a situação se repete. Parece muito bom para ser verdade? Também pensei a mesma coisa quando tive acesso ao método pela primeira vez. Mas veja o que diz um comerciante de São Paulo. Eu sempre achei que possuir muitos imóveis para receber aluguéis fosse sinônimo de riqueza. Depois eu entendi que o bom mesmo é ver o dinheiro entrando todo mês sem precisar se preocupar com a dor de cabeça que os imóveis geram. É só esperar o dinheiro cair. Ele não é o único. Alguns clientes da Empíricos já estão se acostumando a ver um valor equivalente a um aluguel entrando todo mês na conta, com muitas vantagens, pois eles estão conseguindo isso sem o risco de o inquilino não pagar, sem surpresas ou imprevistos, sem precisar ter imóveis ou grandes quantias. Tente lembrar como é o extrato da sua conta. Se for como o da maioria das pessoas, você tem 1 ou 2 entradas por mês e inúmeras saídas. Agora tente imaginar como seria sua vida se você pudesse adicionar mais entradas positivas de dinheiro todos os meses, sem mudar em nada a sua rotina, podendo viver com mais conforto e liberdade, como está fazendo uma professora universitária do Paraná. Um dinheiro extra para ajudar no dia a dia é muito bem-vindo. Eu estou tirando um aluguel, como gosto de chamar, de aproximadamente 3 mil por mês. Vocês não fazem ideia como isso é tranquilizador. Fernanda teve acesso ao método em 2016. Colocou em prática e já está conseguindo receber mais de R$ 3.000 por mês, no que ela chama de aluguel. Você pode chamar de aluguel, salário extra, renda adicional, não importa. O importante é começar já, para também se beneficiar dessa estratégia. Volto a perguntar, e se você realmente pudesse ter um aluguel entrando na sua conta todos os meses? Melhoraria de vida? Guardaria mais dinheiro para o futuro? Conseguiria dar mais atenção à família? Ou talvez tudo isso junto? O que vamos revelar a você é algo incrivelmente simples, mas com o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E você já terá os primeiros resultados em pouco tempo. É o desafio que irei propor mais adiante, pois trata-se de um método comprovadamente eficaz e que já está mudando a vida de pessoas nos 4 cantos do Brasil. Conhecendo o método. Para ficar muito mais fácil de explicar, usaremos um exemplo prático. Veja o caso do Silvano, vendedor de carros de São Paulo. Ele tinha um dinheiro no banco, proveniente de uma época em que o mercado automotivo estava muito mais aquecido. As comissões por venda, cada vez mais raras hoje em dia, sempre foram um complemento importante do seu salário. Sem elas, Silvano fecha as contas no negativo. Só que em 2017 tudo mudou. Desde janeiro, R$ 1.950, em média, começaram a entrar na sua conta corrente. O extrato bancário do Silvano, que costumava ter apenas uma entrada por mês, agora conta com um excelente reforço. Era como se o Silvano fosse dono de um bom apartamento no bairro de Pinheiros, em São Paulo, que tivesse sempre alugado. Só que ele não tinha a menor condição de possuir um segundo imóvel para usar como gerador de renda. Então, de onde vinham os depósitos mensais na sua conta? Como o Silvano estava conseguindo manter o padrão de vida, mesmo com a queda nas vendas? É justamente o que vou explicar a partir de agora. Por isso, é importante que você preste muita atenção e entenda o caráter desta mensagem. Hoje, 13.742 pessoas em todo o Brasil utilizam essa estratégia. Silvano, Fernanda e Washington estão entre eles. Mas dentro dos próximos minutos, você também poderá fazer parte desse seleto grupo de pessoas. Em algum momento, assim como está acontecendo com você agora, essas quase 14 mil pessoas receberam um convite como este que está diante de você. Deram uma chance para seu futuro financeiro e não se arrependem nem um pouco. Às vezes eu me pego pensando sobre a possibilidade de não ter acreditado na estratégia.
Com certeza, iria ser o maior erro da minha vida. Peço então que você relaxe os ombros, saia da defensiva e veja exatamente o que algumas pessoas estão fazendo para receber um aluguel mensal vitalício. Se o desejo é poder contar com uma renda extra pelo resto da vida, descubra como colocar a estratégia em prática hoje mesmo. A tática combinada da rentabilidade adicional. Para receber o aluguel vitalício, Silvano, Fernanda e Washington utilizam a tática combinada da rentabilidade adicional. Calma, o nome pode parecer complicado, mas a aplicação é extremamente simples. Primeiro, verifique se você é habilitado para participar da estratégia. Possui CPF válido, tem acesso à internet, tem 30 minutos disponíveis por mês, possui uma renda mensal superior a R$2.000. Se você atende a todos os requisitos, muito bem. Você pode se juntar ao grupo de pessoas que está conseguindo receber uma renda adicional equivalente a um aluguel todo mês. Funciona assim. Você sabia que alguns investimentos pagam dividendos para quem aplica o dinheiro? Mas, afinal, o que são dividendos? São a divisão de parte dos lucros que uma empresa ou fundo gera. Se você souber exatamente em quais ativos investir, eles pagam dividendos para você com uma determinada periodicidade. Simples assim. É um dinheiro sendo depositado na sua conta todo mês. Dinheiro que você usará para incrementar sua renda e, assim, viver com muito mais tranquilidade. Tentarei ser mais didático, pois entender bem essa parte é fundamental para o seu sucesso. O seu calendário financeiro provavelmente é parecido com este. Nessa situação, você precisa se virar com o que recebe mensalmente. É assim que acontece com mais de 99% dos brasileiros. Porém, um pequeno grupo de pessoas já descobriu o poder dos dividendos. Dividendos que oferecem uma renda extra pelo resto da vida. Desta forma, o calendário dessas pessoas fica um pouco diferente, pois é um calendário com TCRA. Assim, você pode contar com aluguel mensal pelo resto da vida para usar como quiser, pois terá uma renda adicional proveniente dos dividendos de suas aplicações. Consegue imaginar como seria sua vida com aluguel mensal disponível para você? Parece uma pergunta boba, mas como seria viver com uma renda vitalícia entrando na sua conta? O que você faria diferente? Investiria mais? Viajaria mais? Um assinante da Bahia nos escreveu para contar o que anda fazendo da vida depois que o TCRA passou a fazer parte de suas finanças. Desde que meus rendimentos me deram liberdade financeira, eu passei a viajar para o exterior 2 vezes por ano. A próxima viagem será para a Austrália, em novembro. Já uma assinante de Curitiba tomou gosto pela coisa e quer investir cada vez mais. Estou muito feliz. Eu que sempre vivi num aperto, agora reinvisto quase todo o meu salário de gerente de vendas. Não vejo a hora de ter o suficiente para parar de trabalhar e aproveitar a vida. Lembra do Silvano, vendedor de São Paulo? Desde janeiro de 2017, os rendimentos oferecidos pelos dividendos estão representando um aluguel mensal que entra na sua conta, sem que ele tenha um segundo imóvel. E, ao que tudo indica, esse recebimento vai durar a vida toda. Gostaria de agradecer pela diferença que vocês fizeram na minha vida. O dinheiro que está entrando tem me ajudado muito. Estou fazendo o possível para sobrar ainda mais e aumentar o valor investido nos próximos meses. Essa é outra vantagem do aluguel recebido pelo TCRA. Você pode aumentar o valor recebido com o passar do tempo. Naqueles meses em que sobra um valor, quando você recebe uma comissão, bônus ou quando tudo dá certo. Nesses casos, você pode aplicar a diferença na estratégia e elevar o valor que você recebe. Algo muito difícil de fazer para quem tem um imóvel alugado, por exemplo. Nesses casos, o reajuste mal cobre a inflação. No TCRA, é você que define quanto vai ganhar, mesmo que você não tenha nenhum dinheiro para investir. O método é ideal para chegar no valor desejado de forma rápida. Então, vai ficar parado ou buscar o seu aluguel mensal vitalício? Um emprego em que não precisa trabalhar. A Empíricos nunca vai incentivar os seus leitores a abandonarem seus empregos para viverem unicamente dos seus investimentos. Só existe uma exceção. Quando você já está próximo de se aposentar e já acumulou o suficiente para viver bem até o fim da vida. Caso contrário, acreditamos que os investimentos devem ser como um complemento de sua atividade principal. Alerta! Retornos passados não são garantia de lucros futuros. Mesmo que você consiga anos seguidos de lucros extraordinários, nunca abandone sua profissão para viver exclusivamente do mercado financeiro. Utilize essa poderosa ferramenta de multiplicação para potencializar seus rendimentos. Apesar de conseguir uma renda adicional crescente, Silvano deve continuar vendendo carros em São Paulo. Assim, seus investimentos servem como um poderoso potencializador de sua renda. Porém, a crise está espalhada por todo o país e ninguém está livre de uma possível demissão ou de ter de fechar sua empresa por falta de clientes. Em casos como esse, em que a fonte de renda cessa, possuir uma estratégia TCRA faz ainda mais diferença na vida. Não sei se você já passou pela experiência traumática de ficar sem emprego,
O primeiro momento já é um choque, mas à medida que o tempo vai passando e não aparecem oportunidades, tudo piora, já que as despesas mensais não respeitam o fato de você estar sem receber salário. A prestação, a escola dos filhos, os gastos com alimentação, tudo continua drenando o seu orçamento. A menos que você tenha uma boa reserva, seu futuro financeiro pode ser permanentemente afetado. Ou você pode passar por um episódio desses de forma muito mais tranquila. Basta seguir as recomendações do TCRA, que geram dividendos mensais na sua conta. É como se você tivesse um segundo emprego, mas que não precisasse trabalhar. Um emprego que garantisse um aluguel entrando na sua conta, mesmo que você estivesse desempregado. Mesmo que você resolvesse tirar um ano sabático para viajar pelo mundo. É a tranquilidade que vai mudar a sua vida para sempre. Pode começar com muito pouco. Uma questão que ouvimos muito por aí é que viver de dividendos é algo apenas para milionários. Muitas pessoas acham que apenas os milionários têm a chance de investir e receber renda adicional. Muito provavelmente porque elas estão acostumadas a fazer cálculos com rendimentos pífios, como os da poupança. Dessa forma não tem saída mesmo. Um rendimento que muitas vezes até perde para a inflação só vai garantir um aluguel mensal vitalício se você tiver muita grana. Com a estratégia errada, fica mesmo quase impossível começar de baixo para criar um montante que possa oferecer um aluguel mensal. Mas você terá acesso a algo completamente diferente. E, mesmo que você não tenha recurso algum guardado, pode iniciar sua caminhada rumo ao seu aluguel mensal vitalício. Isso porque, com a estratégia certa, você encontra os atalhos da construção de patrimônio. Ter um aluguel depositado na sua conta está muito mais perto do que você imagina. Em 2016, a média de rentabilidade do método TCRA foi de 54%. Mas não vamos considerar esse retorno. É arrojado demais, pois 2016 foi um ano muito favorável. É do seu futuro financeiro que estamos falando. Por isso, usaremos menos da metade da rentabilidade conseguida em 2016 para fins de cálculos. Estamos sendo conservadores. Tenha em mente que se a maré continuar favorável no mercado financeiro, você pode atingir os objetivos muito antes do que imagina. Então vamos fazer uma simulação. Digamos que você tenha R$0 guardados hoje, mas que deseja ter o valor de R$ 1.689, que é a média do aluguel recebido na cidade de São Paulo, todo mês. Para isso, você poderia começar aplicando R$ 125 por semana. Se você manter esse valor semanal no primeiro ano, passar para R$ 250 no segundo ano, para R$ 375 no terceiro e R$ 500 no quarto ano, você já atinge o suficiente para receber um aluguel vitalício de R$ 1.689 por mês, em apenas 4 anos, saindo do zero. Isso significa que você precisa guardar religiosamente um valor toda semana? Não necessariamente. O mais importante é que a cada ano você junte o equivalente aos aportes semanais, podendo fazer isso conforme a sua disponibilidade. Seguindo essa sugestão, você atinge mais de R$ 90 mil em apenas 4 anos. Esse valor já é suficiente para você retirar R$ 1.689 todos os meses, sem que o seu saldo acumulado diminua. Isso considerando uma rentabilidade do TCRA de menos da metade do que foi conseguido em 2016. Você poderia retirar um aluguel mensal e seu total acumulado continuaria crescendo, sem você investir mais nenhum centavo sequer. Os dividendos e a valorização do investimento fariam o trabalho por você. Detalhe: essa simulação considera que você começou do zero. Quem já tem alguma reserva pode atingir o objetivo muito antes. É um aluguel mensal vitalício entrando na sua conta todo mês. Me diga se existe, em algum lugar do Brasil, um imóvel de R$ 90 mil de investimento que ofereça R$ 1.689 de aluguel por mês, sem se preocupar com vacância, com condomínio ou IPTU. Para tentar receber um aluguel mensal de R$ 1.700, você precisaria investir em um apartamento de aproximadamente R$ 400 mil. Isso se a região tiver uma boa procura, correndo o risco de ficar muito tempo vago, de precisar de reforma, gerando gastos inesperados, entre outros problemas. Por isso, reafirmo, não existe forma mais inteligente de garantir um aluguel mensal vitalício. Mas será que os percentuais de retorno não estão exagerados? Vejam um estudo focado em dividendos que foi divulgado pelo site Infomoney recentemente. Quem investiu nas 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa ganhou, em média, 40% ao ano de 1999 a 2015. Durante um período relativamente longo, a média anual de ganhos com as melhores empresas pagadoras de dividendo foi de 40%, muito acima do que estamos considerando no cálculo. Ou seja, estamos utilizando valores conservadores em relação ao próprio histórico do TCRA e ao estudo com as 10 maiores pagadoras de dividendos. Agora que fizemos essa importante consideração sobre os valores utilizados nos cálculos e você já viu que não se trata de nada exagerado, veja uma simulação considerando que você tem o valor de um apartamento para investir. Já vimos que a média de retorno nesse tipo de aplicação é de cerca de R$ 1.600 por mês
para quem opta por possuir um imóvel e colocar ele para alugar. Mas digamos que você aplique os mesmos R$400 mil de um imóvel no TCRA. Aí o aluguel mensal vitalício seria de R$8 mil por mês. Isso considerando, para fins de estimativa, rendimentos de menos da metade do que foi conseguido em 2016. Ou seja, o valor pode ser ainda maior, como já vem acontecendo. É ou não é uma excelente quantia para complementar sua renda? Alerta: retornos passados não são garantia de lucros futuros. A estratégia em questão envolve renda variável. Oscilações e perdas podem ocorrer ao longo do tempo. Nunca invista um valor que poderá ser necessário no curto prazo. Você acabou de ver que é possível utilizar o TCRA para formar uma boa quantia ou para rentabilizar o dinheiro que você já tem. Com aproximadamente R$90 mil, valor que pode ser atingido começando com R$125 por semana, você já consegue um aluguel vitalício de R$1.689. Dependendo de sua capacidade de poupar e de quanto você possui atualmente, você pode atingir o valor necessário em poucos meses ou em alguns anos. Porém, quando esse dia chegar, sua vida muda completamente. É a verdadeira definição de liberdade, o dia em que você começa a receber um aluguel vitalício pago pelo TCRA, o dia em que você pode contar com um excelente complemento ao seu salário. E, como você acabou de ver, isso pode ser conseguido começando com muito pouco ou até mesmo nada. Você aplica uma quantia inicial ou economiza um pouco por mês e o resto você deixa com os juros compostos que serão gerados pelo TCRA. Em pouco tempo, você pode utilizar o seu valor investido para receber um aluguel e ainda assim seu saldo continua crescendo. É o chamado efeito da bola de neve. Ao ter acesso às recomendações certas, você recebe dividendos que literalmente pagam um aluguel vitalício para você. Com o método TCRA, você atinge um volume suficiente para receber um aluguel mensal sem diminuir o saldo aplicado. Os dividendos, somados à própria valorização dos ativos, são superiores ao que você retira de renda adicional. A partir desse momento, não importa o que você faça, seu aluguel se torna vitalício e entra mensalmente na sua conta. Seu calendário de recebimentos fica assim. Existe outra dúvida que é muito comum entre os novos membros da estratégia. É possível receber mais de R$ 1.689, que é o valor médio de um aluguel? Claro que sim. À medida que você aumenta seus investimentos, o montante mensal gerado pelos dividendos também aumenta. E se você não utilizar todo o valor dos dividendos e investir essa sobra, seu patrimônio aumentará exponencialmente. Enfim, não importa qual seja a sua situação financeira atual, você precisa ter acesso ao método TCRA imediatamente. Só com o TCRA você tem um aluguel mensal vitalício para gastar ou investir como quiser, renda gerada pelos dividendos dos investimentos, possibilidade de começar do zero e atingir a independência financeira em até 4 anos. Mesmo que você nunca tenha investido na vida, será fácil colocar o método em prática. Daremos o passo a passo. Basta seguir. É exatamente o que 13.742 pessoas estão fazendo neste momento. Pessoas que já estão recebendo seus aluguéis mensais ou que estão chegando perto disso. Mas você precisa agir logo. Como ter acesso ao método capaz de pagar todas as suas despesas mensais? A estratégia é composta por 2 ativos muito poderosos: ações e fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Nossa equipe de analistas, que hoje conta com mais de 30 profissionais, encontra as melhores oportunidades para você. Você aplica seu dinheiro diretamente nos ativos recomendados e passa a receber os dividendos e valorizações. Para isso, preparamos um método exclusivo que foi batizado de Tática Combinada da Rentabilidade Adicional. Basta ter acesso ao conteúdo para colocar em prática as recomendações. O processo é muito simples. Passo 1. Veja no final deste convite os bônus e as garantias que preparamos para você. Se a proposta fizer sentido, você confirma o interesse com um clique no botão ao final desta mensagem. Passo 2. Ao clicar, você será direcionado a uma página 100% segura da Empíricos. Se você ainda não possui cadastro, basta clicar em Cadastre-se. Passo 3. Preencha seus dados, como nome, endereço e telefone. É neste momento que você vai inserir seu e-mail e criar uma senha. Esse passo é importante, pois é por meio dessa senha que você terá acesso ao conteúdo exclusivo que será disponibilizado na sua área de assinante do site. Passo 4. Insira seus dados de pagamento e confirme a assinatura. Conforme explicaremos mais adiante, o pagamento não implica compromisso financeiro. Você tem 20 dias para analisar o conteúdo e as recomendações. Se não gostar ou achar que não é para o seu perfil, 100% do dinheiro é devolvido. Pronto! Você já terá as primeiras recomendações hoje mesmo e em pouco tempo poderá contar com seu aluguel mensal. Com apenas 4 passos, que não levam mais do que 5 minutos para serem realizados, você estará com acesso imediato a toda a estratégia TCRA. A partir desse momento,
Nossa equipe de analistas falará diretamente com você, por meio de relatórios, vídeos, monitorias. Você recebe as recomendações, avalia e faz o investimento. Por falar em equipe de análise, saiba que você estará muito bem respaldado. A Empíricos é a maior empresa de publicações financeiras do Brasil. Nossos analistas possuem uma taxa de acerto em suas recomendações sem qualquer paralelo no país. Por isso é possível que as aplicações de nossos assinantes rendam 62% na média, como foi o caso da carteira de ações focadas em dividendos em 2016. Nosso propósito é dar às pessoas comuns as mesmas oportunidades de ganhos que antes eram restritas apenas aos investidores profissionais. Estamos conseguindo? Deixarei que nossos assinantes respondam. Uma outra dúvida que frequentemente recebemos é sobre a segurança do seu dinheiro. Como funciona? A Empíricos pega o meu dinheiro e investe ou posso fazer isso por conta própria? Ouvi falar muito bem de vocês. Passem os dados bancários que eu quero transferir parte do meu dinheiro e iniciar a estratégia. A Empíricos não recebe o dinheiro de ninguém para investir. Seu dinheiro fica o tempo todo em seu nome. A Empíricos não é banco, a Empíricos não é corretora. Somos uma casa de publicações financeiras, a mais bem-sucedida do Brasil. Fornecemos as melhores recomendações para quem decide assinar nossas séries. A tática combinada da rentabilidade adicional é um método composto pela série Vacas Leiteiras, ações que pagam dividendos, e fundos imobiliários, imóveis comerciais que pagam aluguéis. Pelo acesso, você paga um valor quase irrisório, menos do que os R$19,90 que custa uma assinatura da Netflix ou dos R$16,90 cobrados pelo Spotify. Mas o conceito é muito parecido com a assinatura desses serviços de vídeo ou música. Uma vez com acesso ao conteúdo, você começa a investir. O dinheiro que será aplicado para conseguir rentabilidades suficientes para pagar suas contas fica o tempo todo em seu nome, nas instituições do Sistema Financeiro Nacional. Nós dissemos o que você deve fazer, quando fazer e como fazer. Recebemos apenas um pequeno valor pela assinatura de nosso conteúdo. Você investe na bolsa, no tesouro ou até mesmo no seu próprio banco. Recomendamos qualquer tipo de ativo, desde que seja bom para você. Não recebemos nada a mais se um assinante investir R$1.000, enquanto o outro aplicar R$1 milhão. Ganhamos dinheiro se nossos clientes ganharem dinheiro, pois assim demandarão mais conteúdo no futuro. E com mais de 180 mil assinantes pagos, podemos dizer que esse modelo está funcionando muito bem, sem conflitos de interesse, sem taxas embutidas, sem patrocinadores que limitem nossa independência. Isso é Empíricos. Seja bem-vindo. O que você ganha para assinar agora? O principal benefício de aceitar esta oferta é conhecer o método que possibilita receber um aluguel mensal vitalício. E foi apenas por essa razão que 13.742 pessoas se tornaram assinantes. Porém, o sucesso nos motivou a fazer ainda mais. Para quem decidir assinar hoje, preparamos um bônus especial. O e-book Criando Riqueza, um guia prático de investimentos e finanças pessoais para leigos, da expert em finanças pessoais Olivia Alonso. É um livro digital de 144 páginas para você ler e consultar sempre que preciso. Se fosse vendido em livrarias, custaria em torno de R$40, sem contar o valor do frete. Esse e-book será seu se você confirmar o interesse hoje. Além disso, você recebe o curso Financeiramente, com 4 vídeos que abrangem tudo o que você precisa saber para dominar o mundo dos investimentos. E o curso também será seu. Já imaginou como algo assim pode mudar para sempre o seu futuro financeiro? Cursos com essa qualidade e abrangência não são vendidos por aí por menos de R$500. Mas você já sabe, assinando hoje, você terá tudo isso à sua disposição. Vamos recapitular o que você recebe ao assinar hoje o TCRA. Acesso imediato e irrestrito à série Vacas Leiteiras. Acesso imediato e irrestrito à série Fundos Imobiliários. Acesso imediato ao e-book Criando Riqueza. Curso Financeiramente, com 4 vídeos exclusivos. Cláusula de confiança Empíricos registrada em cartório. 20 dias para solicitar 100% do seu dinheiro de volta. Tudo isso junto vale R$924. Mas você não pagará R$924. Lembra que eu falei que custava menos do que a Netflix ou o Spotify? Pois bem, você terá todo o pacote de benefícios do TCRA, a estratégia que paga um aluguel mensal vitalício, por apenas 12 parcelas de R$12,90. Isso mesmo, um ano de acesso ao método com as melhores recomendações
por apenas R$ 12,90 mensais. Uma estratégia que gerou em 2016 média de 54% de retornos, pelo preço de 3 cafezinhos por mês. Adiante, explicarei a razão do método custar muito menos do que os benefícios que oferece. Sem esquecer, é claro, da cláusula de confiança empíricos. Se em até 20 dias você considerar que o conteúdo não é o que você esperava, devolvemos 100% do que você pagou. Sem burocracias, sem constrangimentos. Basta manifestar seu desejo de reembolso. Levamos o compromisso de satisfação tão a sério que resolvemos registrar essa cláusula em cartório. Ou seja, você não tem absolutamente nada a perder em pelo menos experimentar a estratégia. Mas funciona mesmo? Eu sei o que você deseja. Receber um aluguel mensal pelo resto da vida. Eu sei o que você está pensando. Será que vai funcionar comigo da mesma forma que funcionou com outros assinantes? A Empíricos tem por missão fazer uma revolução na forma como o brasileiro investe. E não vamos medir esforços para dar ao máximo possível de pessoas as mesmas oportunidades que os investidores profissionais têm hoje. Por isso, estamos lançando um desafio revolucionário, o Desafio 365. Funciona assim: você confirma sua inscrição e começa a colocar a estratégia em prática, sempre tendo em mente seu objetivo principal: construir um montante para futuramente receber um aluguel mensal vitalício ou aplicar o valor que você já possui e começar a receber dividendos imediatamente. Pois bem, nos primeiros 12 meses, a estratégia já dará resultados para deixar você extremamente satisfeito, dependendo, é claro, do seu objetivo. Caso isso não ocorra, você recebe o que pagou de volta e ainda ganha mais 2 anos de assinatura, podendo inclusive escolher outra série essencial da Empíricos. Para ajudar você nesse processo, preparamos nossa equipe de atendimento especializado. Caso você esteja com dúvidas ou queira conversar sobre a assinatura, basta entrar em contato. Assim que concluir seu cadastro e efetuar o pagamento da assinatura, você receberá um e-mail automático de boas-vindas. Essa é a confirmação de que sua assinatura foi efetuada com sucesso e lá terão os contatos para você conversar conosco. Guarde a data de hoje. Caso você ainda não esteja satisfeito com os resultados daqui a 365 dias, devolveremos o valor da assinatura. Porém, você continuará como assinante por mais 2 anos, totalizando assim 3 anos de acesso ao método, de graça. Recebe de volta o dinheiro gasto na assinatura e continua com acesso ao conteúdo por 3 anos? Acreditamos tanto que você pode ter um aluguel mensal vitalício para gastar como quiser, que estamos fazendo este desafio inédito. Assumimos completamente o risco para você. Ganhamos se você também ganhar. Esse é o jeito Empíricos de pensar em investimentos. Você topa iniciar a jornada conosco agora mesmo? É importante, porém, destacar uma possível dúvida que você possa ter neste momento. Isso significa que os resultados só vão aparecer em 1 ano? Não. Estipulamos este prazo pensando num cenário bem negativo, no qual você talvez considere que a velocidade de retorno não esteja adequada à sua expectativa. Dependendo da sua capacidade de investimento e do que acontecer na economia, você pode atingir o valor necessário para fazer retiradas mensais muito antes disso. O fundamental é dar agora o primeiro passo. O compromisso inédito acarreta um limite de vagas. Com o Desafio 365, a Empíricos se compromete a estender o acesso de todos que não atingirem seus objetivos parciais no primeiro ano. Isso nos obriga a impor um limite de 500 vagas. Não podemos arriscar a qualidade do atendimento de nossos clientes. Por isso é fundamental que você tome uma decisão agora mesmo. Afinal, você ganha em qualquer cenário. Veja novamente o que irá receber assim que clicar no botão abaixo. Acesso imediato e irrestrito à série Vacas Leiteiras. Acesso imediato e irrestrito à série Fundos Imobiliários. Acesso imediato ao e-book Criando Riqueza. Curso Financeiramente, com 4 vídeos exclusivos. Cláusula de confiança Empíricos, registrada em cartório. 20 dias para solicitar 100% do seu dinheiro de volta. E mais, Desafio 365. Ou você atinge seus objetivos parciais no primeiro ano, ou recebe o dinheiro de volta e mais 2 anos grátis. Não ofereceríamos tantas vantagens se não estivéssemos convictos de que isso pode ser um divisor de águas na sua vida financeira. Após conseguir ter rendimentos equivalentes a um aluguel mensal, você estará com mais chances de ser um investidor qualificado. Quando esse dia chegar, estaremos aqui para ajudar você nessa nova fase da vida. Mas agora você precisa dar o primeiro passo. Assinar o TCRA por 12 meses é justamente esse passo. Pense no seu extrato bancário e imagine um aluguel entrando na conta pelo resto da vida. Imaginou? Seja bem-vindo ao grupo de pessoas que pode contar com uma renda adicional para fazer o que quiser. Por que não custa caro? O mercado de dividendos parece algo tão específico e trabalhoso para o analista. Por que uma assinatura que dará recomendações com tamanho potencial é tão barata? A resposta é simples. Nosso modelo de negócio depende da quantidade de assinantes que temos.
Precisamos estimular que as pessoas busquem formas inteligentes de investir. Para isso, o preço cobrado por nós não pode ser um empecilho. E como você viu, não é. Queremos que você seja um dos que nos enviarão mensagens agradecendo os lucros alcançados, que saia do tradicional e assuma o controle da sua vida financeira. O valor que cobramos por 1 ano de assinatura é praticamente irrisório. Após virar nosso assinante, você decide se quer conhecer novos planos com outras formas de investimento ou não. Ou seja, nosso sucesso depende do seu sucesso. Ganhamos dinheiro se você ganhar dinheiro. Daremos a você um passo a passo de como comprar as ações e os fundos imobiliários mais promissores. Ativos que são garimpados pelos analistas certificados Sérgio Oba e Daniel Malheiros, e que serão seus nas próximas horas. Depois é só relaxar e observar o seu dinheiro render. Lembrando que você tem o desafio 365. Seus resultados começarão logo, mas não perca tempo. Esta oferta é por tempo limitado. Não podemos arriscar ter dificuldades em atender a todos os clientes. Por isso, assim que atingirmos uma quantidade limite de 500 pessoas, tiraremos a proposta do ar. Faça como milhares de assinantes da Empíricos e tenha um aluguel mensal entrando na sua conta pelo resto da vida. Afinal, uma chance para receber renda extra em tão pouco tempo não aparece a toda hora. Clique agora no botão abaixo. Siga os 4 passos para realizar a assinatura. Veja as recomendações dos analistas. Em seguida, busque seu aluguel mensal vitalício. Já consigo imaginar as mensagens no seu celular avisando que novos depósitos vão cair na sua conta. Um abraço, Equipe Empíricos.